partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Caminhando com Jesus, através da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. E com muita gratidão, estou hoje aqui novamente como apresentador convidado desse programa e gostaria de agradecer primeiramente à rede, a FEAL, e também a nossa querida irmã Eliana, que é também a comunicadora desse programa. A você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que possa gostar do programa. Se é a primeira vez que está nos alcançando, o Caminhando com Jesus vai ao ar toda quinta-feira, às 16 horas. E se você já nos acompanha semanalmente, muito obrigado por fazer parte dessa rede de amor. Então, e também temos o portal TV Mundo Maior, onde esse programa fica gravado e também fica gravado os diversos outros programas que vão ao ar nessa rede da TV Mundo Maior. E hoje o tema que será trazido na verdade, é uma pergunta, que é: amar com o coração puro é amar com um puro coração? E teremos então os comentários da irmã Eliana nesse tema. Boa tarde, irmã. Quanta alegria estarmos aqui, de verdade, do fundo do coração, carinho para você. Ah, querido irmão, querida irmã, querida alma buscadora, querido espírito buscador. Tão importante esse momento em que nos unimos para olhar para Jesus, para depreender das Escrituras, em que pese os formatos ainda incompletos que nos chegam, no sentido de que houve quebras realmente durante os séculos, principalmente no histórico das escrituras, as escolhas feitas na época por interesses em preservar certos formatos, em excluir outros, enfim. Nós estamos até compondo um podcast que a gente vai lançar, talvez junto aqui com vocês, sobre essa história tão importante do cânon que uns chamamos, né? É tão importante conhecermos o Concílio de Nicéia, termos dados das escolhas, depois as descobertas recentes, os textos que são chamados de apócrifos, para que nós possamos dilatar a nossa compreensão do cristianismo e, dilatando a nossa compreensão do cristianismo, também dilatar o nosso amor. Hoje, a pergunta que nós fizemos como tema vem da primeira epístola de Pedro. E ele diz isso, ele pede a nós que nós amemos de coração. A frase dele, em verdade, no texto que hoje nosso convidado carinhoso, Caio Ismael, lerá, ele diz: amai-vos uns aos outros, ardorosamente, com coração puro. O texto se chama de coração puro. Então, na hora que lemos e pensamos no texto para hoje, veio a questão: amar de coração puro ou com puro coração? A pergunta é pertinente, porque nem sempre nós amamos com o coração purificado ou puro. E também amar de puro coração, a emocionalidade que atribuímos ao coração, ela também nos leva a desvarios, a eloquências inadequadas, a atitudes, às vezes, desesperadas até mesmo. Mas será que o coração puro ou purificado ele é, vamos dizer, a antítese da racionalidade? Será que não há um coração que pensa também? Assim como há uma razão que sente? Esses dois opostos, razão e emoção, razão e coração, pensamento, centro de força do pensamento, centro de força do cardíaco, será que eles não se comunicam entre si? Será que não há uma interação, uma unidade muito profunda? Já pensamos nisso? Meu coração pensa? Ou será que já sentimos? Meu coração pensa? Ou será que pensamos? Será que meu coração
o nosso coração pulsando e iluminando o nosso pensamento, porque essas duas questões são importantes, razão e coração, e emoção e racionalidade como opostos. A gente tem aprendido que são faces opostas da moeda, e jamais se encontram as faces opostas da moeda, apesar de ter um pequeno um ligamento, né, entre elas, mas ou é ela ou é outra, estamos no ou e na exclusão. Na inclusão, eu tenho que pôr o e, é o estar junto, é ao lado, é o ao lado, é a relação que a gente chama circular, do lado direito ou esquerdo, mas ao lado. Na cruz, o Cristo está de braços abertos, à direita e à esquerda, dando as mãos. O seu pensamento ergue-se para o alto, com o seu coração em dor, e a pergunta é um coração perguntando, não é? Pai, onde estás? Por que me abandonaste? Naquele momento tão doloroso do abandono. E nós não temos esse momento em nossas vidas, em nossas almas, da sensação de abandono. Mas logo às 15 horas, quando ele deita sua face sobre o peito, olha que curioso, né? Que o pensamento vem ao seu plexo cardíaco, ele diz, Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele dá, né, segundo se relata, ou segundo vimos, ou sentimos, inclusive, ele olha, porque ele diz, Pai, a ti entrego o meu espírito. Então, se no primeiro momento de dor ele sente o abandono, depois ele sente o reencontro a ti. É como se eu visse Deus Pai, o nosso anjo, aquele ser a quem eu entrego o meu próprio coração. Então, o pensamento leva ao abandono e o coração leva ao encontro, tudo no mesmo diapasão, no mesmo movimento doloroso do Cristo. Uma reflexão importantíssima para que nós possamos, no momento do desespero, da emocionalidade, do coração abatido, raciocinar de forma emocionada. Porque foi isso que ele fez quando ele diz, Pai, eu te entrego o meu espírito. Ele inspira, expira, no momento da inspira o abandono e expira a fé, a confiança ardente e a visibilidade, porque ele está entregando o espírito a ele, dizendo, ele existe, ele é real, ele está aqui. E é por causa deste momento nosso, neste nossa pátria do Evangelho, neste Brasil, neste mundo conturbado, em um momento ecológico tremendo, de dificuldades imensas. Já há países com racionalização de água, há espaços que já não têm mais água, população em êxodo, há cidades abandonadas porque não há como cavar poços. Isso não é noticiado, não é visível, mas quando acompanhamos notícias no Greenpeace, ou nos movimentos de pacificação, ou estamos ligados aos movimentos ecológicos da Terra, nós vamos sendo informados, né, dessas mudanças climáticas. O degelo, a calota, sim, também, mas essas mudanças climáticas dizem mais, contam mais. Despertemos o espírito nosso que dorme para entendermos quão importante é essa questão trazida na primeira epístola de Pedro. Sim, a primeira epístola de Pedro. Pedro, que era um homem chamado forte, dados a um caráter enérgico, e que se transforma em um homem novo com o Cristo, no contato com o Cristo. Tem um estudioso que a gente gosta muito, a gente sempre cita ele, que mostra que Pedro, nas suas epístolas, né, primeira, segunda, ele relata um Cristo que nós não pensamos que exista, que a gente não olha para ele com esta profundidade. Vou ler para vocês porque é muito bonito que ele fala sobre essa descoberta, né, desse autor na revelação do Cristo. É muito lindo, sabe? Ele diz aqui uma coisa muito importante. Pedro revela, ele diz, né? Na sua primeira epístola, um Cristo, né? Quando vamos estudando Pedro, que tem prontidão para abraçar o sofrimento em vez do prestígio. Olha que forte. Muitas vezes a gente busca o prestígio
Mas o prestígio, ele pode ser dócil ou te dar muitos bens, né, de riqueza material, mas o Cristo nos mostra que muitas vezes ele te fará sofrer no futuro, porque a ausência do amor ou do coração na nossa vida traz sofrimento. Só a razão, ela torna o mundo deserto, é o deserto da razão. Não é na razão que nós encontraremos, com ela chegaremos ao coração. E através do coração nós preencheremos a razão de umidade, vamos dizer, ou tornando a razão úmida. E umidade está dentro da palavra humildade. Nós tornaremos a razão humilde, a razão que, sabe, desce sua fronte sobre o peito, entregando ao cardíaco, ao coração, ao sentir a grande verdade humana. É maravilhoso, não é? Então, vejam, esse é um dos pontos que Pedro relata nas suas epístolas. Prontidão para abraçar o sofrimento em vez do prestígio. Segundo, sabedoria desenvolvida pela experiência. Olha que bonito, está no Cristo isso. A experiência com Deus, a experiência da fé, o fenômeno. Vejam, hoje nós temos uma ciência chamada fenomenologia. Não é conhecida muito nossa aqui no Ocidente, mas ela é ocidental, ela é europeia, ela foi assim organizada na Alemanha, mas ela também está lá atrás nas experiências da fé. E aqui no Cristo, na base do cristianismo, ela é fenomenológico, digamos, né? A palavra é grande, fenômeno e lógico, a logia, o logos, o grande conhecimento do fenômeno. Ou seja, atenha-se aos fatos tão somente. Então, no primeiro momento, percepção do abandono. Segundo momento, a percepção dele à frente para receber o nosso espírito. É isto, Cristo. Então, no segundo momento, a sabedoria que a experiência e o fenômeno traz. E, por último, humildade que o tempo não consegue corroer, roer e desmontar ou, sabe, comprar, porque muitas vezes o deserto da essência, na razão, corrompe você se vende, você esquece do coração, muito perigoso, e não preenche, você fica com lacunas e vazios terríveis e dolorosos. Essa epístola de Pedro, toda ela, né? A primeira epístola, ele está falando isso das epístolas de Pedro, né? É lindo. É um dado que a gente está trazendo para você, para abrir o nosso tema hoje. Então, bem-vindo ou bem-vinda a tu que procuras, que busca, que quer estudar a vida de Jesus, que chegou na doutrina dizendo, Deus me abandonou, e que ele encontra um sinal de Deus através do passe da água fluida, das coisas que vão mudando, da compreensão dos paradigmas que te explicam o seu sofrimento, os paradigmas das vidas anteriores, da pluralidade das vidas. A vida é plural. Claro, na casa de meu pai há muitas moradas, não pode só ter o planeta Terra e tudo começar aqui e acabar aqui. Impossível ter céu e inferno, porque há certos delitos que eu levarei para sempre e que só vidas futuras poderão remir, de remir, refazer. Se eu não tenho o conceito, ou o paradigma, ou esse esteio das vidas futuras, como posso suportar meus próprios erros, meus próprios equívocos? E como poderei explicar o deserto, ou o sentimento de abandono e de solidão? Se eu não souber, e através dos paradigmas das vidas anteriores, da reencarnação, que é a segunda grande palavra do alfabeto, o primeiro é o amor. E o que diz no capítulo 6 do Cristo Consolador? É a segunda grande palavra do alfabeto divino? Reencarnação. É tão lindo isto, porque ela nos dá as respostas, nos trazem as respostas para o aqui e o agora, do passado e do futuro. É lindo. Então, com nossa alegria, cumprimentamos todos vocês, com nossa alegria e carinho, entregamos estas falas, estas reflexões na abertura da nossa fala. Esse texto foi escolhido, jogando ao universo
a questão, ó Deus, hoje é tão importante falar do coração, tão importante o fenômeno do coração. Padre Vieira, que eu gosto muito, lá no Barroco, no início da história do Brasil, esse literato que fez os sermões, comentários maravilhosos, incríveis sobre os sermões. E ele fala isso, ele fala de forma incrível sobre o Cristo, e ele traz esta imagem profunda da busca do Cristo sensível, do Cristo vívido, dentro dos nossos corações. E ele diz: quereis sabedorias, consultai as entranhas dos homens. A informação está na mente, na razão, mas a sabedoria, quando você transforma a informação e o conhecimento em ato, em fenômeno, em transfiguração, você transfigura, ou seja, dá a elas, o que é transfigurar? Dar vida a uma figura, tirá-la e colocá-la em movimento. Quando você tira a imagem da fé, da própria imagem e da vida ao sentimento da fé no seu coração, você encontrou a fenomenologia, o logos, o conhecimento, o conceito de conhecimento total no fenômeno da vida ativa no coração que conhece Deus. É aqui que nós conhecemos Deus. Então, a pergunta deixada pelo nosso querido irmão Caio, não é? Sobre o coração que nós fizemos hoje, que é muito linda e ele deixou para nós, importantíssima questão, está respondida. Mas precisamos revê-la, repensá-la e falar com ela o tempo todo. É o coração que pensa? É o pensamento que sente? O pensamento não sente ou sente? O pensamento nasce do sentir. Eu penso e sinto. Vejam, no meio entre o pensar e o sentir, nós temos o mundo das palavras. Elas são importantes. A sonoridade, o som que penetra o espaço. Se o som é melódico, pacífico, dócil e doce, ele cria uma reverberação X. Se não, uma reverberação Y. Então, diz o estudioso aqui da Bíblia de Pedro, muito gostoso, eu tirei para ler para vocês, que é muito lindo, né? Nas duas cartas que Pedro escreveu, transparecem as qualidades de Jesus que o Espírito Santo moldou nele. Então, aqui tem uma informação do estudioso. O Espírito Santo modela, molda. Nós já estudamos alguns encontros atrás. Como eu alcanço o conhecimento divino, a percepção do fenômeno divino. Ele nos é dado. Podemos traduzir isso na linguagem simplicíssima e grandiosissimamente simples de Emmanuel para Chico Xavier. O telefone toca de lá para cá. Dentro disso existe uma epistemologia dessa frase tão simplicíssima que reduz e nos dá a percepção do que é o mundo divino. Ele se dá a se conhecer a nós. E quem não o conhece é porque ele não se deu, compreendam. Não briguem, não lutem, não disputem, fiquem em paz diante daqueles que não creem. Pensem e tenham compaixão e misericórdia. Não foi dado a ele conhecer. O endurecimento é tão forte ainda desse espírito que a santidade, para se dar a conhecer, ela precisa do espaço da emoção, ela precisa do coração. O coração é uma taça que recebe o influxo do toque da santidade, do toque do solo sagrado, do toque do momento sagrado. Você precisa de um movimento de conhecimento desse solo sagrado. E ele é de lá para cá. Eu posso orar, 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 erguer os olhos e falar até maravilhosamente bem, mas não tê-lo. E qual é a diferença? Meus gestos serão bruscos, meus julgamentos serão severos, o meu perdão será mínimo, não conseguirei esquecer ofensas, refazer relacionamentos, a avareza me atormentará as posses, não serei pródigo, temerei dar
e ficar sem. Mas diz assim, esse estudioso aqui, né? As qualidades que o Espírito Santo mudou em Jesus: prontidão para abraçar o sofrimento em vez do prestígio, sabedoria desenvolvida pela experiência e não retirada de livros. O que a gente tem, às vezes, é muitos ledores e leitores, mas o fenômeno ainda não o tocou. E aí temos uma coisa muito linda que nossa casa traz, que é o conhecimento da ciência Hering por Spelter, pelo Instituto de Filosofia Spelter, pelo Peter, e sua esposa e companheira de jornada amorosa na Terra, Tissilco. E ele fala, ele traz uma história linda de um viajante, de vários viajantes. O trem chega na estação e os viajantes descem. Um deles olha para trás e vê um homem sentado na linha de trem depois que o trem parte. E ele acha aquilo estranho e até fica um pouco preocupado com o homem ali. Será que ele não viu que o trem já chegou e que ele chegou no destino dele? Será que houve algo? Ele volta e vai e pergunta, amigo, já chegamos. Está esperando alguém? Quem? Quer algum... Ele fala, não, eu sim, estou esperando. Quem? Você... Alguém que não veio? Quer alguma ajuda? Ele falou, não, fique em paz, eu estou bem. Eu estou esperando e aponta ali a minha alma. Meu corpo já chegou, mas minha alma ainda está devagar. Ela acho que não desceu do trem ou ficou para trás e está chegando ainda. Continuo sentado olhando os trilhos. Essa história abre ali a página desta ciência do espírito, dessa ciência da espiritualidade e o amor do espírito. O grande pensador alemão Bert Hellinger tem uma obra chamada O Amor do Espírito. E o amor do espírito está nesse fenômeno, está nesse fato singelo, objetivo, claro, desse sentir que aqui está escrito, deste toque de algo que chega depois. Eu não domino isto, eu sou tocado, não toco. Eu toco o toque que me toca, compreendem? Acho que eu falei complexo demais, né? Mas sabedoria desenvolvida pela experiência, não só tirada de livros, porque ele conhecia a Torá profundamente, citava a Torá com toda a intimidade. Humildade que não se desgastou com o tempo. Olha que frase séria, importante desse estudioso, porque muitas vezes a pessoa se cansa de ficar humilde. É chamada de boba, de boazinha, de muito cor-de-rosa inadequado, não é? Difícil é não se cansar de ser humilde, de ser pequeno, de sempre estar abaixado, lavando os pés. Em nossa casa a gente tem um trabalho de cienciamento, eletromagnetismo, da lavagem dos pés. Quão importante, hoje muito usada na medicina quântica, na nova medicina. Muito linda. Enfim, queridos, os tempos estão nos trazendo caminhos novos. Vamos abrir os olhos para vê-los, para tocá-los, olhá-los, não é verdade? E assim, vamos ler o texto antes que a gente, né, avance demais os minutos. Com vocês, a leitura de nosso querido convidado de hoje, Caio Ismael, para que ele possa tecer essa leitura e vá pensando parágrafo a parágrafo, sabe? Ele vai dar uma pausa, ele vai ler, fazer uma pequena pausa, te olhar, para que você pense naquelas linhas. E há uma linha que eu peço para vocês pararem mesmo, vou pedir para ele parar também junto, que está no quarto parágrafo. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto parágrafo. É muito importante, que é ali que me chamou a atenção. O coração puro ou puro coração? Onde encontrar a medida certa? Porque Pedro diz, amai-vos uns aos outros ardorosamente com o coração puro. Como construir o coração puro ou purificado? Só com leituras, só com intelecto, ou com sentir, ou com a busca desse encontro com a força cósmica, ou com Deus.
na figura do Santo Espírito de Deus. Ou comumente, ou como se chama a teologia e os cristãos de todos os tempos, o Espírito Santo. O que é um Espírito Santo? Já retornamos com a resposta. Pronta? Não. Vamos construí-las juntos. Até já. Eu fiquei refletindo no que a senhora disse e a profundidade dessa pergunta. Amar com coração puro é amar com puro coração. E então, para nos ajudar também a responder essa pergunta, como a senhora disse, a gente vai usar o texto de Emmanuel, trazido no livro Vinha de Luz, psicografado por nosso querido Chico Xavier. E a gente vai usar o item 90, ou o título de Coração Puro, o título dessa mensagem trazida por Emmanuel. Então, essa mensagem faz referência à primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, Emmanuel vem nos explicar então essa passagem, né, essa mensagem. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. De forma maliciosa, né? A gente interpreta de forma maliciosa os textos sagrados, os espíritos levianos, né? E aí Emmanuel continua: o amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou a infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. E Emmanuel então continua: o entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. Que interessante, né, irmã? O entendimento precisa compreender o amai-vos. Essa deveria ser a nossa meta luminosa nas lutas no nosso dia a dia na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao puro coração. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugídias, a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da Terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. E Emmanuel continua no texto: o amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permanecemos. Eu achei interessante aqui, né? Porque não é só servir, mas servir com alegria que o amor se expressa. Alegria em servir, né? Muita gente afirma que ama. Eu vou até repetir essa frase. Muita gente afirma que ama. Contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. E aí Emmanuel fecha esse texto tão lindo. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição: amemo-nos uns aos outros.
ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Que lindo esse texto, e acho que realmente nos traz um pouco mais esclarecimento sobre essa frase tão profunda trazida por Pedro. E depois desse texto, gostaria de ouvir a senhora novamente, irmã, sobre seus comentários sobre tão profundo texto. E o Ismael, muito linda a leitura, pontuada, e assim foi entrando, conforme, vejam, muito importante essa leitura, porque conforme você vai lendo, você vai pensando com o texto, trazendo para si, percebendo a essência da mensagem. O que é esse coração puro? Na verdade, o tema essencial do amor do Cristo, ou desse momento em que Pedro escreve: amai-vos ardentemente, ardorosamente, com o coração puro. Por que que Pedro está falando para amar com o coração puro? Porque ele está envolvido, Pedro percebe, Pedro vive junto, ele é também um estudioso, ele conhece as letras, ele conhece os rabinos, o judaísmo tem os estudiosos, ao encontro com a Torá, com os estudos, Pedro também passou por tudo isto. Então Pedro sabia que as letras muitas vezes são mudadas segundo os interesses, e que para superar os interesses que, vamos dizer, distorcem, né? Emmanuel usa aqui, nesse parágrafo maravilhoso aqui, dos espíritos levianos, está aqui, as interpretações maravilhosas dos textos sagrados. Ora, nós sabemos que o Concílio de Nicéia foi todo um golpe organizado para instituir uma igreja formalizada, e os textos foram escolhidos para criar uma certa... Assim como hoje nós temos uma mídia transformando e fazendo o caminho ideológico e transformando massas inteiras que são desligadas do princípio do conhecer, né? É o que eles falam que é o rebanho inconsciente, né? Com pastores, vamos dizer, levianos, conduzindo-os para a morte de si mesmos, porque no vazio das informações quiméricas, ou cheia de quimera, de ilusões, as ilusões passam, né? Abandone as ilusões antes que as ilusões te abandonem, escreve nosso querido Espírito André Luiz, no grande pequeno livro Sinal Verde. Abandone as ilusões antes que elas te abandonem. E aí chega o vazio, cai no ócio, e aí nós temos o alto índice de depressão da ciência do século, que vem desde o final do século XIX, XX, XXI, grandes guerras, desespero, corrida armamentística, destruição do planeta, enfim, uma loucura nesse final dos tempos, como está escrito também. Como nos comportar neste momento? O Evangelho vem, Pedro vem, então, ele está vivendo esse momento. Fizeram interpretações com malícia para garantir um poder vigente ali. Tem nomes, tem estudiosos bíblicos hoje que já dão esses nomes. O amar uns aos outros não escapou desse sistema depreciativo. Ele ficou interesseiro. Ame aquele que te ama, ou ama aquele que dá o dízimo, ou ama aquele que ajuda mais, ou ama menos. Sabe, nós temos variações no amar. O amar é o amar. Ele é algo que rompe de nós com sapiência. Ele não é só uma doçura constante, como também não é uma dureza contínua. É o amor que se movimenta, sabe, como ondas no mar. Ele é movimento, o amor. É porque é Deus, Deus é movimento. Podemos, como Elias, quando busca Deus no deserto, procura transfigurações, imagens, mas não, Deus fala com ele, fala: Elias, eu sou esta brisa que te beija a face. Então, sou só uma brisa, um movimento suave, Deus. E quando nós dependemos, né, que o telefone toque de lá para cá, na linguagem mais simples,
e que muitos intelectualistas e intelectuais até riem disso, né? Isso é ultrapassado, Emmanuel está ultrapassado, Chico Xavier, está tudo ultrapassado. Só não está ultrapassado quem fala que está ultrapassado, é perigoso, não é? Porque nem Platão está ultrapassado, tem o neoplatonismo, neo, sabe, o aristotélico também. Há verdades que nunca se perdem. E esta é uma delas para quem realmente caminha na iniciação espiritual. Ela é desde os primórdios, acontece lá no Tibete, na China, com 10 mil anos de história, praticamente. Nas grandes iniciações que a gente tem, história, é de lá para cá. Só pode ser. O mundo invisível é o outro mundo, ele se relaciona comigo. Mas se eu fico só com a minha razão, se eu não tenho a experiência do mundo invisível que me toca, se eu não sinto esta brisa que me toca, como eu terei certeza? Não terei certeza. Eu ficarei nas mãos dos outros. Então, cuidado, cuidado, é a nossa fala de hoje para você, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, com toda a nossa ternura. A sublime exortação, né, síntese de teorias de fraternidade. O entendimento, como gostei muito dessa percepção do nosso Caio, né? Ele fala, o entendimento e a aplicação do amar-vos é a meta luminosa. Então, olha aí, aquilo que a gente falou, vamos unir razão e coração. A razão sente e o coração pensa. Vamos colocar essa meta de envolver a emocionalidade exaltada em um calma, calma, te entra a razão pacificadora. A razão fala do futuro, a razão traz aquele conhecimento que desaba sobre nós como uma intuição, então um pensamento que vem de fora, ou então uma brisa leve, um perfume que nos alcança. Quando você tem as capacidades de comunicar-se com o grande invisível desenvolvidas, né? Quando você nasce com essa prontidão, com essa conquista do seu espírito, ou com ela desenvolvida para tarefas como é a minha, apenas tarefeira. Se não fosse assim, eu não estaria aqui, talvez, né? Então, esse entendimento é importante. A nossa dificuldade em interpretar a recomendação divina, né, de amai-vos com o coração puro, né? Temos o providencial apontamento de Pedro quando se reporta ao coração puro. Conhece os homens raios, alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoístas. Pronto, chegamos na palavra. Egoísmo, lembra do tripé que nos atrapalha a caminhada? Orgulho, vaidade e egoísmo. Ou egoísmo, orgulho e vaidade, ou vaidade, egoísmo, orgulho. É um tripé, na qual o que nos toma, nos ensurdece, nos ensombrece. O egoísmo faz com que nós fraturemos, machuquemos a letra viva de Deus e a façamos modelar segundo nossos interesses. E assim são os concílios, como o primeiro de Nicéia, que institui e formaliza aquelas palavras como as definitivas. Também depois na Reforma e Contra-Reforma temos o mesmo movimento. Nós temos na Reforma Contra-Reforma Martinho Lutero escrevendo coisas lindíssimas, que se o fiel, se fosse estudar mesmo Martinho Lutero, veria que belezas existem dentro da sua fala. Textos assim magníficos e sábios, mas aí aqueles que leram e deformaram a Reforma e fazem um evangelismo raso, né, que faz acepção de pessoas, jamais a acepção de pessoas. É mais ou menos ainda o antigo céu e inferno do catolicismo, os puros e bons que vão para o céu e os que vão ficar eternamente no inferno. Os escolhidos e os não escolhidos. Onde ficaram os não escolhidos? É uma teoria que corrobora o céu e o inferno do catolicismo. Por mais que o evangelismo condene o formalismo do catolicismo, ele está tocado de catolicismo.
nesse sentido do formalismo. Eu participei do Movimento Sem Terra, no sentido quando a igreja, né, dentro da Igreja Católica, a pastoral da terra. Ali me encontrei com o grande Pedro Casodáliga, que fez a Igreja do Povo, né? A sua mesa era uma árvore, né? Era uma coisa linda. Pastoral da terra, andamos um pouco por ali. Enfim, queridos, nós precisamos compreender essa grande verdade e essa grande excelência do tema de hoje, né? Amar, como disse Pedro, nosso querido Pedro, né? Amai-vos ardorosamente. E a Bíblia diz então, agora que vocês purificaram a vida por meio da verdade, olha por onde a gente pode purificar a vida. E olha que o Cristo envia por Allan Kardec, o Espírito de Verdade, que vai nos revelando os caminhos pelos quais nós podemos realmente purificar o nosso coração, com os paradigmas que realmente retiram o nosso egoísmo e põem eles no chão. E você se transforma em solidariedade viva, você percebe a alegria dos outros, você se entrega à caridade não como beneficência exclusiva, esmolenta, como esmola, como restos seus, não, como essência da sua vida. Porque você entende a caridade como amor em movimento, a dor do outro que dói em ti. Você encontra a sua similitude com o seu irmão. A dor de tanta gente me penetra a alma toda. É uma fala de Chico Xavier. Em lágrimas ele falou isto. A dor de tanta gente me penetra a alma toda. Pense alguém que sente essa dor. É uma frase que repete o Cristo com a dor humana. Não é incrível, não é maravilhoso? Amem-se uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. Olha que tradução linda. Amem-se uns aos outros como se a vida de vocês... E a nossa vida para ser vida e não morte, e não ilusão, e não, sabe, mesquinharia, avareza, pobreza de espírito. A gente precisa entender que sozinhos não somos nada. Somos gota fora do oceano e secamos à luz do sol. Não existimos. Perdemos a encarnação. Estagnamos, né? Porque não perdemos nada. Ninguém evolui. Nós podemos estagnar por longas datas, isso sim. Nos ensina André Luiz na sua vasta literatura, nas suas 16 obras, e toda a codificação e vários estudos espiritualistas. A vida nova que possui não é como a velha vida. Então nós precisamos conscientizar da vida nova e caminhar com ela. E fechemos os olhos e entreguemos ao Santo Espírito, os Espíritos Santos santificados, purificados, em pleno amor, que nos toquem. Rogue a cada dia, vamos rogar juntos, rogamos, ó Pai, que possamos ser visitados pelo Santo Espírito de Deus, que nos toma o coração, que nos torne amoráveis, necessitados uns dos outros, necessitados de amar uns aos outros, de servir com coerência contínua, de pensar mais no outro que em nós mesmos, porque quem dá, recebe, dá e dar-se-vos-á. É a prédica, dá e dar-se-vos-á. Boa tarde, que lindo esse encontro. Amei, como sempre, amei e amo falar de Jesus. Amamos juntos hoje um pouquinho mais das letras vivas do puro coração, no coração puro, purificado por Deus e os santos espíritos que nos tocam. Grande abraço. Fiel, irmãos queridos. E você, ó fiel irmão de caminho. Portal mundomaior.com, não se esqueçam. Ali está a TV Mundo Maior, ali está a Rádio Boa Nova,
Ali você encontra toda a programação desse canal de comunicação ímpar. É necessário que nós continuemos com nossas doações, com nossos likes, nossos compartilhamentos, para que continue viva esse canal. É um canal, pense, é um médium trazendo mensagens o dia todo para as nossas dores, elucidando-nos, iluminando-nos. Abraços. Você acompanhou Caminhando com Jesus.